Antes de você assistir esse vídeo, eu quero te dar um comunicado. Sou o pastor Daniel Batista, da Igreja Cenáculo da Fé para as Nações, e queria fazer um convite especial para você que está nos assistindo. Passa pelo nosso site, horadaverdade.com, site oficial da nossa igreja, onde nós vamos ter um encontro marcado ali todas as quintas-feiras, às 8 da noite, e aos domingos, 7 da noite, nos nossos cultos ao vivo. Nosso ministério com compromisso de transmitir todo o conteúdo desse culto para a edificação do teu coração. Horadaverdade.com, vou ficar muito feliz de te conhecer, de poder estar junto com você, com certeza, num só corpo, numa só fé, num só amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um beijo, um abraço, te vejo lá. Tito capítulo 1, verso 2 e verso 3, que diz: na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos, e tempos próprios manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Amém, cenáculo? Amém. Quem crê nesta palavra, dá glória a Deus. Quem crê nela, dá glória a Jesus. Deus abençoe, toda a igreja pode se assentar. Amém. Não faz muito tempo, eu tenho uma memória muito fraca, que eu fui orientado, meu Senhor, a pregar sobre fé. E hoje, grande parte daquilo que vai ser dito em nome do Senhor e do seu Evangelho, dá respaldos também daquilo que já vem sido falado aqui de púlpito para essa igreja insistentemente. Nossa preocupação sempre é evitar o otimismo e fundamentar fé. Aqui, hoje o tema é esperança. E para Paulo, a esperança que nós temos que crer é aquela que Deus nos preparou, nos revelou pela pregação. Nós entendemos que a esperança consistente, recomendável para nós aqui hoje, do futuro que temos que crer, é aquilo que Deus nos revelou por antecipação, que nos deu de antemão o que será e o que vai acontecer. É óbvio que existem alguns detalhes nisso, do futuro que nós não vemos, pela ótica própria, que com oração e respaldos de revelação o Senhor pode nos dar. Eu digo de migalhas, eu digo de detalhes específicos da vida. Mas existem fatores importantes do mundo, do homem e de tudo que envolve o cosmos, a criação, que Jesus enriqueceu essa igreja e deu para que ela utilize como elemento de fé, tá? Então a esperança mais recomendável para esta igreja é aquela que já foi antecipada na pregação de Cristo. Então chegar aqui hoje para você e falar um monte de coisas positivas e relativas ao futuro, isso qualquer um pode fazer. Mas usar como recurso, tá, de esperança o que Jesus já nos deu, esse é o nosso desafio, porque nem todo mundo quer se inspirar, se fortalecer nessa palavra que já está tão explicitamente aí revelada. Então, no sentido mais convencional, esperança, ela é uma distorção para o Evangelho. O Evangelho entende que muita esperança anunciada aí é inútil, não tem valor, não tem utilidade. Então, se você é um crente, se você considera que você realmente serve a Jesus, discipline o teu ouvido e se recuse a ficar dando atenção a coisas, a valores, a ideias, a anunciamentos que não têm procedência de fé. Eu digo que não vem de Cristo. Jesus é o nosso alimento espiritual, dizem eles. Jesus é a nossa razão de vida, Ele é o nosso fundamento. Então, filhos, tem que praticar isso aí. Porque tem muita gente dando injeção de otimismo e ânimo, e eu falei isso aqui não faz muito tempo, sob circunstâncias e situações que eles dizem que você vai conseguir alcançar, mas que Deus não aprova, e isso é ser inútil. É uma fantasia, é uma ilusão, porque como que Deus ele vai poder me dar a graça de chegar até lá,
se essa caminhada ou este propósito que eu tento alcançar, ele não participou, ele não aprova. Então é muito importante que a igreja sempre esteja em comunhão com Cristo, para ela não se perder mediante aos ventos que estão batendo lá fora, e são ventos de confusão, são ventos de perturbação, são ventos de ilusão. Amém, cenáculo? Amém, Jesus. Então, no sentido mais convencional, para muitos a esperança ela entra como necessidade psicológica, tá? A igreja vai abrir o texto para o pastor de Provérbios 26, 12. Necessidade psicológica é o seguinte, tá? No sentido de que todo mundo precisa de uma esperança, porque é um tratamento psiquiátrico, tá? No conceito convencional, todos nós precisamos de ter a esperança, porque sem ela, obviamente, teus sentidos não vão estar equilibrados. Mas enfim, ok? Se tivermos que contemplar o futuro numa condição limitada, isso é óbvio, porque todos nós temos essa limitação. O mais importante disso tudo é não mentirmos para nós mesmos. Se o homem não tem a capacidade de enxergar o que está além dele, então por que inventar? Tá? Se o homem não tem essa capacidade de olhar à frente e saber o que vai ser e o que vai acontecer, então ele não pode ter a capacidade também de querer inventar, tá? Somente para nutrir a psiquiatria do indivíduo, ou seja, a terapia do seu pensamento, dar a ele o otimismo que eu disse a você que é uma droga, porque nós temos fé, tá? Lê o texto para o pastor. Amém? Lê de novo em voz alta. Aquele que é sábio aos seus próprios olhos e pensa que chegou à perfeição do saber, maior esperança há no insensato do que nele, porque o insensato pelo menos pode reconhecer a sua ignorância. Já aquele que é racional não pode ter essa humildade de saber que ele também é um miserável. Isso quer dizer o seguinte, que para os inteligentes não há esperança, tá? Aqueles que são ateus, para eles não há uma esperança. Esperança para eles é fantasia. Eles acreditam no agora. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ouvir algum racionalista, mas todos eles são de acordo de que nós estejamos prontos ou então dedicados a viver o nosso hoje, não o nosso amanhã. Obviamente porque a ciência não tem esse poder de prever, de enxergar o futuro, tá? Alguns racionalistas entendem que a sociedade precisa de religião, porque ela nutre nas pessoas essa psiquiatria, essa ilusão, porque elas se sentindo esperançosas, elas conseguem viver e superar os seus problemas, as suas cismas, as suas dúvidas, mas eles não aceitam como algo útil para eles, porque para um racional, amém, o agora é o mais importante, o que deve ser visto, deve ser fundamentado no nosso hoje, e de certa forma tem uma lógica nisso, mas obviamente é puramente satânico esse pensamento. Paulo ele disse em Efésios 2:12 que quem nega a esperança, tá? Quem entende que ela não tem importância, prova a ausência de Deus na sua vida. Lê Efésios 2:12 em voz alta, por favor. Pode ler. Efésios 2:12. Amém? Então, biblicamente, vamos dizer o seguinte: olha, o homem pode viver sem esperança? Biblicamente não, tá? Nós sempre vamos precisar encarar esta nossa limitação, de saber o que vai acontecer à frente. Nós temos este impasse, vamos dizer assim, né? Este problema de nos sentirmos inseguros em relação a isso. É isso que Jesus veio nos dar, suporte, tá? Atendimento, recomendação e orientação. Para isso eu não entrei nesse mérito ainda, mas para um racionalista, esperança
é algo ilusório, temporal. O que mais importa é o dia de hoje. Paulo diz, é a principal prova de que ele não quer se sujeitar a Deus. Lembrando que ateísmo não é descrença na existência de um Deus. Ateísmo quer dizer quem não quer se sujeitar a Deus, tá? Então é mais do que fato. Nós temos a necessidade de crer, ou então de se esperar por algo adiante de nós. Nós sempre vamos querer olhar para o futuro, é uma curiosidade que temos, tá? E o futuro existe ou não? Até ontem, para você, o hoje era uma coisa incerta. O hoje é incerto o teu amanhã. Enfim, nós sempre vamos ter essa dúvida, essa incerteza, tá? É onde Jesus entra, é na nossa impotência, na nossa limitação. Mas por um lado, se o racionalismo erra por querer dizer que ele não precisa desse sentimento chamado esperança, é assim como posso dizer no sentido convencional. Na questão religiosa tem outro erro também. Lê 1 Pedro 1, 21. Pode ler em voz alta, por favor. Primeira Pedro 1, 21, pode ler. Meus irmãos, vocês estão com a Bíblia aberta? Lê, filho. 1 Pedro 1, 21. Amém. Se para um lado o racional erra em dizer que ele não precisa de esperança, outro lado também errado é o religioso dar uma esperança para o indivíduo que não existe uma base fundamental para isso. Ou seja, eu vou dar um exemplo aqui. Vamos acreditar que o mundo vai melhorar. Há uma base para acreditarmos que isso vai acontecer, isso vai se suceder. A religião ela é especialista em fantasiar, em iludir, em criar perspectivas falsas, tá? Então, obviamente, se o racional ele erra quando ele diz eu não preciso de esperança, o religioso também erra quando ele prega esperança sem fundamento. Eu acho que é o ponto onde o racionalista se pega muito, em dizer que a religião ela cometeu muitas idiotices na história, e é verdade. A gente viu o homem fazer em nome da religião coisas absurdas. Mas nós não podemos pegar carona no erro dos homens em relação a isso e definimos que Deus também está comprometido com esses erros, tá? Mas por um outro lado, se eu tenho que ter uma preocupação, ou então assumir que eu preciso estar apegado em algo acima das minhas forças para me preparar pelo que vem aí, eu também tenho que ter cuidado e critério de não acreditar em tudo que eu escuto, de não levar a sério em tudo que eu vejo, porque isso também é um erro que inclusive a igreja comete hoje. Ela quer ser espiritual, mas de uma forma idiota, porque ela passa a acreditar e confiar em certas coisas que até então nem fundamento bíblico tem para acontecer. Então, irmãos, há uma medida. É que nem o critério com o pudor, que a igreja errou sempre. Nós não podemos ser sensuais, mas isso não quer dizer que você vai precisar se esconder dentro de uma formalidade. Há um equilíbrio, mas infelizmente nem todo mundo sabe dosar isso. Jesus não é prisão, não é cárcere, Ele é vida. E há coisas na vida que são boas para mim, há outras coisas que não são, porque procedem da corrupção, e para mim não é bom. Mas tudo que Deus criou, tudo que Deus formou, tudo que Deus produziu por intermédio da sua glória é bom para mim. Então há um equilíbrio para isso, tá? Mas infelizmente, ou porque uns pendem mais para o lado racional e outros para o lado religioso, a bagunça se estabelece.
E quando eles entram aqui dentro da igreja, o meu desafio como pastor é dizer para eles assim: meu filho, se nós temos energia e capacidade para nos entregar a algo superior a nós, então vamos saber escolher direito qual será esse objeto de esperança que nós temos que nos apegar. E eu tenho para mim que não vai ser o homem. E eu tenho para mim que também não vai ser a história que transita na vida de cada um, ou da sociedade, ou da civilização. Se o meu propósito é Cristo, o objeto da minha esperança é Jesus. Então, gente, vamos se alimentar dele. Vamos partir esse pão que é Jesus aqui no nosso meio, para que não sejamos racionais, ao ponto de esquecer a revelação, a fé e o poder do Espírito Santo, como também extremamente religiosos, ao ponto também de esquecer que há um fundamento, uma palavra para nos apegarmos aqui. São duas vertentes que estão dentro da igreja hoje destruindo a fé, tá? Uns que querem pensar mais ao ponto de querer se levar ao conhecimento, e outros que querem ser religiosos demais ao ponto de ignorar que há uma doutrina, há uma verdade encarnada para seguirmos. Esperança recomendada é aquela que está na boca do Salvador. Se nós somos crentes, se nós temos o nosso coração entregue a Jesus, se nós estamos com a disposição de segui-lo, nós não entramos aqui para uma terapia psiquiátrica, psicológica, no que está acontecendo hoje aqui, e muito mais de intelectualidade. Estamos aqui para uma experiência redentora, restauradora, salvadora, no aspecto de que Jesus está aqui para nos endireitarmos, para transformar as nossas vidas ao ponto de agradar a Deus. E quando isso acontece, somos cheios da esperança que Ele nos recomenda. Pode se apegar com ela, porque ela não é morta, ela não é fraca, ela não é débil, ela não é fantasma, ela não é fantasiosa, porque foi falada por Ele. E nós precisamos dela. Então, no sentido bíblico, irmãos, abra o texto de Colossenses 1:27. A esperança que a Bíblia prega não está condicionada a circunstâncias positivas, não é uma questão de temperamento, não se alicerça em possibilidades humanas, não depende do que o homem possui, não depende do que ele pode fazer ao seu favor, não depende do que podem fazer por ele também, mas do que Deus fez, vem fazendo e fará. Lê Colossenses 1:27, por favor. Amém. O objeto mais alto da esperança que a Bíblia prega é Cristo, e ela é reconhecida como virtude de Deus. Ela não está alicerçada no que o homem produz, no que ele é capaz de fazer, nas situações da vida, muito mais no poder da sua intelectualidade. A esperança, ela é um poder revelado de Deus para as nossas vidas, é uma mensagem pronta para alimentar a sua alma. Entenda isso. Eu quero ter esperança das coisas que podem acontecer para a minha vida, pastor. Você precisa, eu sei que você precisa, mas eu não posso formular aqui algo que esteja dentro do teu padrão e do aspecto da tua necessidade, filho. Aí é que entra o desafio do pastor e do ministério. Nós não temos autorização para ficar formulando pregação aqui que se enquadre nas ansiedades humanas, nos desejos alheios. A igreja entende isso, irmão. Você é um convertido. Há irmãos aqui que estão congregando aqui sua alma aqui nessa igreja há anos. Eu não falo por quem nos visita hoje aqui, eu falo por quem é membro aqui. Que pelo menos essa noção você precisa ter na tua vida, de que igreja nenhuma na terra tem autorização para ficar pregando o que quer. Muito mais ainda quando o tema é esperança, porque eu estou falando para você que Deus vai fazer uma coisa lá na frente que talvez Ele não faça. E sabe o que eu vou estar fazendo contra você? Te preparando para uma decepção.
para uma frustração profunda. Porque nós não temos um Deus conduzido por homens aqui, por instituições, alterado por tempos, por leis humanas. Se Ele é Deus, Ele se manteve intacto todo esse tempo. E o que Ele fez lá atrás, continua fazendo ainda aqui. E fará nos dias posteriores. Por isso que esperança não se pode se tratar separado da fé. Ela não pode vir da psicologia, ela não pode ser extraída da filosofia. Não pode ser produzida, inspirada por homens. Mas revelada por Deus, nós temos chances de alcançar estratégias para tornar esse mundo um pouco melhor para as nossas vidas e alcançarmos a vida eterna, que é o maior plano de Cristo para nós. Mas alicerçados e inspirados pelo que os homens falam, porque eles determinam, é o nosso fim. A minha superação não é a religião, a minha superação é entender que Jesus tem o que eu preciso. Eu não vim atrás de religião quando eu me converti. Quando eu me converti por esta razão, pela minha impotência, limitação e miséria. Por saber que em Cristo está a minha vida. Por saber que em Cristo está a consciência que preciso ter. A iluminação que eu preciso ter. O futuro que eu não vejo. Que eu não estou ciente, Ele trouxe a mim. Ele não desceu do alto para a terra para passear e ser espetáculo de horror, já disse isso. O Evangelho me certifica que Ele veio para nós, para ser a luz nas trevas, a luz na escuridão, a resposta para as nossas incertezas, a resposta para as nossas dúvidas. E aonde a igreja peca hoje? Não ouvir, não atender, não investigar, não aprender de quem tem autoridade para falar. Sobre qualquer tema, sobre qualquer questão, Jesus ele trata sobre qualquer coisa. Eu posso estar sofrendo aqui agora por não saber o que vai ser da minha vida mediante a uma situação. Mas oro ao Senhor para que Ele me dê graça, para que eu tenha condições de lidar com ela, seja qual seja o seu desfecho, seja qual seja o seu julgamento. Mas me prendo, como já dizia Paulo a Tito, me prendo na questão de que mesmo que eu sofra aqui nesta situação, por não obter aquilo que eu preciso dela, lá na frente eu vou ter a minha recompensa maior. E nesta esperança, que o seu mais alto nível está revelado em Cristo, que está alicerçada na fé e na revelação do Calvário, a igreja supera qualquer coisa. Ela vence qualquer coisa, porque ela sabe que mesmo que ela esteja sendo ferida, machucada pelas aflições e situações desse mundo, lá na frente o Senhor prepara para ela a recompensa de tudo que ela sofreu e padeceu. Muitos teólogos achavam que quando os apóstolos entravam no mérito do consolo, da esperança, eles estavam inventando coisas simbólicas para fazer isso. O apóstolo João, no conceito teológico, ele foi um alucinado, porque grande parte do Apocalipse, para muitos teólogos, é puramente poético. Esse homem criou para nutrir uma esperança na igreja que não existia, mas somente para ela suportar a dor da perseguição. E mal sabem eles que tudo aquilo foi Jesus falando com aquele povo e dizendo para eles que tudo que eles estavam passando e sofrendo aqui, por serem crentes, o consolo era isso, de que Jesus retribuiria cada um deles em vida e até na morte. E pode ter certeza disso. A esperança que vem de Cristo para esta igreja, o mundo não compreende, o mundo não entende,
porque age de maneira espiritual e sobrenatural sobre todas as questões que nós estamos passando agora aqui. Mas nós sabemos que ela é consistente porque vem daquele que nos amou até o fim. E jamais mentiria a esta igreja o que ele nos alimentou a nível de esperança. Jamais ele nos iria iludir acerca das coisas futuras. Mas o fato é que ele nos preparou para o futuro, que se nós crermos e nos adaptarmos a isso, grande parte desta igreja aqui vai ser salva. Grande parte dela vai ver Jesus como ele é. 1 Coríntios 13 diz que a esperança é uma das virtudes permanentes de Cristo para a igreja. 1 Coríntios 13 considera o apóstolo Paulo que a esperança é um dos pilares. É uma virtude permanente, é um dos pilares que suporta, que sustenta a igreja. Então ela é importante. E sem ela nós não podemos viver a fé. Amém? Mas não quer dizer que você pode esperar e acreditar por qualquer coisa. Esperar e acreditar por qualquer coisa no sentido religioso agora, não racional. Você está dizendo que não tem importância nenhuma o que Jesus pregou, tá? O importante é ele crer. O importante é ele esperar. O importante é ele ter pensamentos positivos acerca das coisas. Se você pensa assim, você despreza a revelação de Cristo. Você frauda o sacrifício de Cristo. Você ultraja, despreza, envergonha o Espírito da graça. Porque a esperança é um dom de Deus, é uma virtude, é um tributo que Ele nos confiou, porque vem por intermédio da revelação, da palavra do Seu Filho encarnado. Então nós temos a luz para seguir, nós temos o futuro proporcionado por Deus para nos encaixarmos aqui. Nós temos condições, inclusive, de vivermos tudo isso antecipado da nossa mente, do nosso coração. Quer saber? Eu não sei o que tem no céu, eu não sei o que está lá, se tem cachoeira, se tem ruas pavimentadas com ouro, eu não sei, filho. Nunca fui para lá. Entendeu? E quem fala que foi um tremendo de um mentiroso. Tá? Não sei se tem leãozinho, cavalinho, mata o campo de futebol. Tá? Mas eu sei que tudo que está lá é bom. E não há lugar mais glorioso e melhor para nós, senão que está porta dentro, reservados para os crentes. Então eu não me desperto o interesse de saber o que tem lá, me desperta a vontade de passar, de entrar lá. E é isso que nós estamos fazendo aqui agora. Há um futuro revelado, pronto para as nossas vidas, que a preocupação maior da fé é nós exatamente estamos prontos para vivê-lo. Não desvendar tudo que está ali na frente. Principalmente, viver antecipado o padrão deste homem ou desta mulher que vai usufruir, que vai testemunhar os acontecimentos da glória. Você está hoje aqui na igreja para isso. Tá? A gente sofre por certas coisas relativas ao futuro, mas ao mesmo tempo o sofrimento maior fica nesse ponto de termos algo pronto para vivermos aqui agora, que está condizente com o futuro que Ele revelou, que exige amor, fé e esperança de todos nós. É a tríplice da virtude permanente. A esperança é um desses pilares. A igreja não vive sem ela. E nós temos uma esperança pronta para usar aqui, porque o Senhor já nos deu ela. Amém? Amém. Quem acredita diz amém? Amém. Quem crê diz amém. Então ninguém precisa desvendar o teu futuro. Deixa eu ver o teu futuro. Fecha a mão para esse cara. E por mim, dá um tapa na orelha dele. Não fala, eu estou dando, e não é em nome de Jesus não. O pastor Daniel pediu para te dar. Mas se estrala, deixa a orelha dele vermelha. Entendeu? Deixa eu ler o teu futuro, deixa eu olhar para você e ver o que vai acontecer. Entendeu? Porque já está revelado, já está dito, está pronto para ser usado. Só saiba de que lado você vai ficar. Pode dar uma salva de palmas para Jesus.
Então a esperança que a Bíblia prega, biblicamente falando, não no sentido convencional. A esperança que a Bíblia recomenda é aquela que Deus controla e é aquela que Deus ordena. Não é produzida em mim, volto a dizer. Não saiu daqui de dentro dessa cabeça. Não veio de dentro desse espírito, dessa alma, desse corpo, das minhas experiências. Cristo me trouxe, Jesus me trouxe dentro da história de Deus, dentro do seu procedimento histórico, do que ele vem sendo, do que ele fez, do que ele vem fazendo e do que ele também fará. O princípio e o fim, o alfa e o ômega, aquele que era, aquele que é e aquele que sempre será. Essa ordem que precisa ser respeitada por todos aqui, tá? A esperança que Jesus alimenta a igreja é aquela que está documentada, é aquela que está doutrinada, é aquela que está alicerçada na sua obra, nos seus feitos, no seu testemunho, na sua pessoa. Eu tenho dito isso para os irmãos. Se há pessoas aqui que se perderam, volta para a cruz. Se há pessoas aqui que não sabem mais em quem acreditar, em quem confiar, meu filho, volta para Jesus. Porque o teu problema eu já sei o que é filosofia e psiquiatria demais. Você se entupiu de tanta besteira e de tantas coisas inventadas, de tantas utopias, que você se adoeceu. Volta para Cristo para se libertar, porque Ele é quem nos alimenta aqui e nos dá força para superar. E eu tenho certeza que você está aqui hoje para isso. Sabe, eu não sei o que vai ser da minha vida aqui entre os homens, mas sei que o Senhor me prometeu que vai me ajudar. Mas independentemente do que me aconteça, do que se eu viva ou se eu morra, eu sei qual é o meu final. Eu sei para onde eu estou indo. Eu sei para onde Deus vai me levar. Eu sei o que eu quero alcançar. O prêmio da minha vocação é Cristo. E a vida eterna que está no meu Senhor. Por isso que a Bíblia diz: todos aqueles que são em Cristo são mais do que vencedores. Porque independentemente das circunstâncias aqui, já tem algo reservado para Ele na glória. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Desdobrando a esperança aqui. Esperança boa é aquela que Deus ordenou e aquela que Deus controla, volto a dizer novamente. Esperança recomendada de Cristo à igreja é aquela que está presente no novo mundo, proporcionado de Deus nele, para nós. Esse novo mundo não é o sistema, tá? Esse novo mundo não são as ruas que você anda. Esse novo mundo é a esperança. Amém? São as coisas que Deus nos preparou lá na frente, que Ele quer que todos nós alcancemos aqui. Amém? São declarações bíblicas que elas vão alicerçando, elas vão construindo esse futuro que Ele nos impõe, que Ele nos revela, vai incorporando isso dentro de nós. Daí o mundo olha, quando a gente já está alicerçado, o mundo olha e fala: nossa, mas que cara louco, maluco, lunático. Ele está falando de coisas aí que é impossível de acontecer, porque ele já está vivendo um nível superior, que é Cristo. Amém? Ele já está falando de coisas que o Senhor falou para ele e colocou tão enraizado dentro do seu coração, que se ele pregar, quem é natural, quem é comum, vai achar que ele é louco mesmo, porque são coisas que o homem em si próprio não tem condições de entender. Amém, Jesus? Mas que Deus tem preparado para que aqueles que amam a Ele vivam, experimentem, testemunhem e alcancem até o final. Você está aqui para isso, para alcançar a esperança que Jesus prega e que Ele proporcionou a você. O futuro que Ele te preparou, você pode alcançar se você for crente e tiver o coração aberto para receber que Ele revelou. Amém? A esperança que o Senhor nos prega está no mundo em que Ele quer criar, no mundo em que Ele quer proporcionar, no mundo em que Ele quer participar, que Ele quer estar junto com você para construir. Não é um mundo de independências, é um mundo cuja essência e o fundamento é Cristo. Amém, Jesus? Lê o texto aí, irmão. 2 Coríntios 5,17. Qual é a esperança que Deus ordena e que Ele controla, irmãos? Aquela que fundamenta ações intermináveis de graça para construir no homem a perspectiva de Deus. Sabe, meu Senhor, Ele não morreu para construir um mundo diferente. Ele morreu na cruz e ressurgiu dos mortos para criar o reino dele, instituir o reino dele dentro de nós.
Um dos equívocos da igreja atual é ela levar uma mensagem de esperança para o mundo pecaminoso e corrupto. Porque este mundo, ele está prometido pelo meu Senhor para ser destruído. A esperança que Jesus pregou não se encaixa para esse mundo. Está encaixada e fundamentado no reino em que Ele instituiu dentro de nós. Porque as ações intermináveis da sua graça, do seu Espírito Santo, querem construir a mulher e o homem que deve agradar a Deus aqui e agora. Então a igreja, o pastor e todo mundo está dedicado a exatamente construir uma igreja feita de convertidos e crentes. Não de pessoas que querem um mundo melhor, mas serem melhor. Eu não posso esperar por um mundo melhor. Por que não? Porque meu Senhor não me deu essa esperança. Eu posso esperar que as atitudes e as ações dos homens mudem. Mas esse fator só vai acontecer se Jesus for a razão disso. É aonde entra o pensamento gestor. De que por políticas sociais e políticas educacionais eles vão conseguir consertar o que está aqui. Isso está mais do que provado na história de que faliu todas as tentativas. Foram frustradas. Quem estuda aqui sabe. Eles estão correndo em volta desse fator. Ou seja, eles estão se autodestruindo com essas tentativas. Por quê? Porque não são com ações humanas que se constrói um novo mundo, mas com um milagre. A vida não é uma propriedade da humanidade, não é uma propriedade da sociedade, não é um produto do homem, para ser conduzido por seus caprichos, por seus sonhos, por suas vontades. A vida é um dom de Deus, irmão. E Jesus é a vida. E quando a Bíblia diz isso, diz que Ele é todo poder de vida. Ele é tudo que nós precisamos para viver. Todas as suas ações, os seus propósitos estão voltados para mudar você. Eu não sei se vai ser sua família, eu não sei se vai ser o seu bairro, eu não sei se vai ser o mundo em que você está convivendo agora, mas há esperanças de que o reino dele entre em você, e de que esta graça te transforme, te transborde na presença de Deus, e amanhã todos te vejam, todos te escutem, todos te testemunhem, como uma pessoa diferente, transformada, liberta, modificada do que era antes. Isso a igreja vem pregando, não vem? Eu sou esse acontecimento. Eu sou prova dessa esperança, eu pertenço a essa experiência. Minha vida toda minha vida não, parte dela foi marcada com isso. Eu fui tirado do mesmo buraco que você. Fui tirado do mesmo calabouço, da mesma prisão. Ego, orgulho, independência. E Cristo me libertou quando me convenceu de que eu era impotente para viver ou sobreviver a tudo isso que nós estamos passando nesse mundo aqui. E me prendi, desde o momento que me prendi Jesus, de lá para cá. Parte de mim está no que está sendo declarado aqui. Um reino que vem crescendo dentro de nós. Um reino que vem operando maravilhas de Deus dentro daquilo que nós estamos vivendo cotidianamente até. É ignorado pelos homens, mas não é ignorado por nós, porque cada testemunho, cada coisa que o irmão conta aqui na igreja, nós cremos que Jesus fez, porque somos testemunhas disso. Esse mundo que Deus está criando dentro de nós é o que Ele vai levar para o céu. Essa obra que Ele está moldando, trabalhando, esculpindo, injetando graças intermináveis, investindo ações de misericórdia transformadoras, tudo isso Ele tem por propósito um dia
esconder, guardar no seu celeiro eterno. Então há esperança de que você mude. O mundo não vai mudar, mas Jesus pode te transformar, mas Ele pode te mudar. É uma esperança que Deus controla e que Deus ordena, e eu não posso ignorar, não no sentido religioso e muito mais no sentido racional. Eu não posso agir de maneira inconsequente, como eu já tratei antes nessa pregação. Lá no texto de Marcos 14, 24, o Senhor fala mais ainda sobre esta questão. Pode ler esse texto para o pastor. Marcos 14, 24. Amém. Amém? Lê bem alto, porque os internautas têm que ouvir. Lê. Por muitos é derramado o sangue da nova aliança, Jesus instituindo a nova ordem redimida, a nova ordem transformada. Esse sangue está sendo derramado para vos redimir, para vos perdoar, para vos transformar, para vos comprar na redenção. Essa esperança Ele nos deu, de que sejamos perdoados. Essa esperança que Ele nos deu, de que sejamos curados dos nossos males, das nossas imundícias, do que nós temos feito de errado no nosso passado. Não nos foi imputado o pecado, mas nos foi dado o pedido de arrependimento. E a esperança de sermos perdoados, é isso que o Senhor alimenta. Eu estou olhando para o mundo aqui agora, estou vendo um monte de desgraça, mas o Senhor me deu um caminho de esperança para trilhar, e é nesse caminho que eu estou seguindo aqui agora. Esse projeto não falha, esse propósito ele não erra, pode ter certeza disso. Deus não vai falhar. Ele deu um filho, e a prova maior disso é que Ele não pode decepcionar o filho agora, e nem o que Ele se sacrificou. É nisso que estamos agora presos. Olho para tudo isso e sei que isso não vai dar certo, mas olho para Ele, pelo que Ele fez por mim, e me enche de esperança que hoje mesmo aqui nessa noite o Senhor vai tratar com as minhas falhas, com os meus erros, e me dar a renovação, a libertação e a cura e a libertação de tudo isso, e me fazer ser um pouquinho melhor daquilo que eu tenho vivido, ser mais agradável a Deus. Isso vai dar certo. Então quando você voltar a tua visão para Ele, e pelo que Ele pode fazer por você, você pode ter certeza disso, tudo vai mudar. Mas enquanto você se prender no que você vê em volta de você, e começar a olhar para outros, você vai se perder. Eu não espero por um sistema, não espero por um presidente, não espero por um mundo melhor. Eu espero pela minha redenção total. Estou indo em busca dela e quero alcançar. Ele foi sacrificado por isso, e foi essa esperança que Ele nos deu, de um mundo melhor dentro de nós. Irmãos, não desprezem isso. Não despreze o que está dentro de você e o que você vem fazendo, porque é baseado nisso que as ações de Cristo estão dedicadas, tá? É o que Deus está tratando com você hoje aqui. Então por que a preocupação do que vai acontecer, se você não está pronto para o que vai acontecer? Lá no texto de 1 João 3, verso 2, João diz mais ou menos nas minhas palavras, nós já sabemos que nós devemos ser, desde o momento em que Jesus esteve aqui. Pode ler o texto para o pastor, por favor. A esperança que Deus ordenou, a esperança que Deus controla, cujo estágio, cujo nível superior é Cristo. A igreja pode ler? 1 João 3, 2, vai. Amém? Quem se alimenta dessa esperança aí hoje? Quem que se fundamenta nisso hoje? Quem que hoje veio buscar isso para a tua vida, hein? Vamos largar a religião? Vamos parar de se prender na nossa capacidade? Nos convertemos? Estamos então libertos disso.
Não somos os idiotas que acreditam em qualquer coisa, como também não somos estúpidos ao ponto de ficar nos prendendo no nosso próprio raciocínio, na nossa própria razão. Deus nos deu Cristo e é Ele que nós temos que seguir. Chamem a gente de fraco, podem chamar a gente de idiota, de louco, de maluco ou religioso, não importa. Jesus é o nosso alimento. Desde o momento em que Ele esteve aqui, eu sei quem tenho que ser e para onde vou. Independentemente do que me aconteça, Jesus é o maior acontecimento da minha vida. Ele é a minha esperança. Se alimente disso. O diabo está querendo tirar isso de você. Muitas vezes a igreja se cansa porque ela olha demais para o que está em volta e deixa de olhar para aquele que merece ser visto e adorado. Ele é a nossa nuvem de dia, a nossa fornalha de noite, a nossa coluna de fogo quando as trevas chegam a nós. Ele é nosso maná no deserto, Ele é a água que sai da rocha, não é isso? Ele é tudo aquilo que nós precisamos para viver e sobreviver às aflições deste mundo. E Jesus não nos deu psiquiatria, não nos deu filosofia, Ele nos deu a redenção, Ele nos deu a vida, Ele nos deu o poder. O poder de Deus falar à igreja dele antes dela viver. Ele vai lá e fala para assinar a esta igreja que ele está vivo, está no meio dela e acompanha ela nessa trajetória. Eu quero estar aonde Cristo está. Quero pertencer a este mundo que Ele criou. Quero me alimentar do que este mundo se alimenta quando Ele abre a sua boca. Este reino que penetra, que habita ali dentro da nossa escuridão e no nosso íntimo e das nossas incertezas. É desse reino que eu me alicerço agora, para olhar para as circunstâncias desse mundo que querem me amedrontar, que Jesus é maior do que tudo isso. Paulo, quando enfrentava a morte, ele teve coragem para dizer: combati o bom combate, guardei a fé e encerrei a minha carreira. Porque nós não estamos alimentados com ouro e prata dessa terra. Não estamos alimentados por sentimentos fúteis, banais, por ideias loucas e malucas que foram tiradas da mão, da cabeça dos revolucionários, do iluminismo, do renascentismo. Quantas ordenanças e correntes de pensamento que já não perverteram esta terra, já não levaram ela ao quarto da escuridão, que está agora depressiva e angustiada e perdida. Tudo por causa do ego, de não querer se humilhar diante daquele que tem a luz, de dizer a Ele: eu preciso da Tua luz, eu preciso, Senhor, dessa experiência de ser consolado pelo Senhor. Mas não um consolo sem fundamento, mas um consolo da qual eu posso ver, enxergar e contemplar um Deus que não mudou, que permanece o mesmo e será suficiente para encerrar essa obra que Ele começou. Lá no texto de 2 Coríntios 5:1 diz que também a esperança que Deus ordenou e controla, ela está fundamentada na vida eterna e no reino glorioso. Leu 2 Coríntios 5:1. Olha do que a igreja vivia lá atrás, irmãos. Hoje mesmo o pastor dizia que você entra nas igrejas hoje, os pastores mais famosos, né? Você vê os títulos da pregação ou algumas referências do que eles estão pregando. E hoje mesmo citei isso no seminário aqui, que a prioridade é a família, a prioridade é o casamento. Da onde? Ele tirou essa ideia de que a prioridade é a família e o casamento, né? Então a gente percebe que descaradamente eles pervertem as pessoas com coisas que Cristo não pregou, tá? E eu tenho família, sou casado e tenho filhos, tá? Para você não ficar pensando que o pastor, eu sou homossexual e então não tive competência para casar, que é o que falaram de Paulo, tá? Não desprezo a minha família, nem meus filhos quando digo isso. Mas a prioridade não são eles, tá? Então são coisas que vão sendo tiradas em nome de Jesus Cristo, que não tem natureza, não tem procedência no que ele viveu, nem no que ele pregou. Isso tem. 2 Coríntios 5:1, lê.
Esse é o mundo que Deus proporcionou para nós quando o seu filho esteve aqui. Quando vocês verem este mundo se desmanchar diante de vós e perante os seus olhos, esse é o consolo que Ele nos deu. Já tem um reino preparado para você. Já tem um lugar preparadinho para você. Está falando para o crente, tá? Não está falando para todo mundo aqui, tá? Vai ser para você se você pagar o preço. Quando tudo isso que está lá fora quando tudo neste mundo esgotar a nível de recurso, se console. Jesus preparou algo superior a tudo isso para você poder fazer parte e viver. Por isso nós queremos o céu, porque a cada dia mais que a gente olha para esse mundo e a gente vê o que está acontecendo com ele, mais essa esperança arde dentro de nós. E o crente fala dentro de si mesmo: é lá que eu quero ir, é para lá que eu quero estar, é lá com o meu Senhor que eu quero viver. Estou querendo ir para lá agora, Senhor, me tira daqui. Só que no momento não foi ainda proporcionado ou então aprovado que Deus fizesse. Eu estou aqui, não é? Não foi do agrado dele, nem da vontade dele que eu subisse. Eu estou aqui ainda. Mas toda vez que eu olho para esse mundo, alguma coisa errada acontece ali, e que eu oro e nada soluciona, eu peço e peço ao meu Senhor e não vem, e muitas vezes acontece isso. Amém ou não? Amém. Não é tudo vitória. Mas eu olho para tudo aquilo e lembro do meu Senhor, que quanto mais Ele lutava contra estas coisas aqui, e quanto mais elas queriam engolir, o destruir, o aniquilar, o sacrificar, mais Ele se enchia da esperança de que Ele iria vencer pelo Pai, de que Ele iria subir ao encontro do Pai, quando a sua missão se encerrasse, o seu propósito aqui entre os homens chegasse ao fim. Qual era o seu consolo? De que o Pai o recebesse de volta. É para lá que eu quero ir. É para lá que eu quero ir. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9. Lê o texto em voz alta, Senaco. Pode ler, bem alto. Amém. Pode ler de novo em voz alta. Porque eu sou menor dos apóstolos, e não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Amém? É 1 Coríntios 15, 9? Amém. E agora lá Apocalipse 21, 1, que diz o seguinte: então vi um novo céu e uma nova terra, pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram. Amém. O 1 Coríntios 15, 9 não era o versículo que o pastor queria dar. Descartam, tá? Apocalipse 21, que ainda está dentro do termo do mundo que Deus nos proporciona em Cristo, nos revela que Ele vai existir e vai ser revelado a partir que este daqui terminar. Você vai sofrer se isso acontecer? Se esse aqui terminar para que o novo seja restaurado, você vai sofrer, vai pedir, vai tentar impedir Deus de fazer? Eu não. Então nós esperamos um mundo diferente, sim, mas feito de outra matéria. Não é esse aí. Porque para o novo ser estabelecido, esse aí vai ter que ser destruído. Então a gente tenta viver, mas não é feliz aqui, certo? Nós tentamos sobreviver, mas não nos realizamos tanto assim como pessoas normais, tá? A realização que transborda, a felicidade que ela transborda, é de uma realização puramente sobrenatural e espiritual. Nós já estamos vivendo o novo céu e a nova terra. Aqui. Aqui. Isso me alimenta. Isso me fortalece. Que na medida que esse está sendo destruído, o novo está próximo. Então não é para te abater.
O fator da corrupção, da desgraça que está invadindo esse mundo, pelo contrário, é para te tornar mais crente ainda. No que Jesus te antecipou, no que Ele te revelou, porque tudo isso que está acontecendo, Ele acompanhou detalhe por detalhe, e antecipou tudo isso para que você tivesse um bom fundamento para esperar por Ele, e pelo que Ele te preparou. Então quando você dobrar o teu joelho no chão, sim, creia que o Senhor ainda pode fazer algo aqui. Busque que Ele ainda faça um milagre aqui. Mas se caso isso não acontecer, da maneira como você gostaria ou esperava, não se culpe e não culpe Deus, irmão. Teu consolo é esse. Não deu certo aqui, vai dar certo lá. Não venci aqui, vou vencer lá. Não alcancei aqui, vou alcançar lá, que nem moradia própria. Tem gente aqui que nunca vai ter. Vai viver de aluguel o resto da vida, coitado. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque eu não quero iludir ele. A não ser que alguma coisa da vontade do Senhor aconteça na vida dele, e daí é um fator próprio, particular, mas não são todos, a igreja sabe disso. Mas você já tem a tua morada preparada. Não se humilhe por isso, não se culpe por isso. Não queira acreditar que porque você não tem, você não é abençoado. Porque por mais que as coisas aqui nessa vida te humilhem, te diminuam, se você for o que Cristo quer, você já está construindo um grande tesouro lá no céu, que quando você alcançar, porque Ele vai te dar, você vai entender o sentido da esperança, do quanto ela tem de alimentar esta fé, do quanto ela tem de dizer para aquele que está aqui agora correndo, continue correndo mais, chega até o final, porque Deus é galardoador daqueles que o buscam. Deus recompensa aquele que é crente, aquele que é fiel. Faça parte desse mundo que Jesus está construindo pelo Espírito e pelo poder desta palavra, porque você não vai se arrepender de ter amado este Senhor até o final da tua vida. Ele nos consola, irmãos, até na doença. Ele nos consola até no desemprego, até na falta de dinheiro, até na falta de saúde, até na falta de alguma coisa. De companheirismo, de amizade, de calor, de aconchego, né? Ele nos consola até nesses momentos que a gente olha para o lado e não vê ninguém participando conosco aqui dessa situação. E é aqui que a gente se renova, é aqui que a gente se fortalece, é aqui que a gente sente a mão dele nos puxar para cima e dizer para a igreja amada dele: vai, segue a jornada da fé, olha para o futuro que Deus te revelou e creia que você vai fazer parte disso tudo. Não ignore as situações, mas aprendam com elas. Sejam melhores do que eles. Sejam mais crentes do que eles. Sejam mais limpos do que eles. E façam o que eles não estão querendo fazer agora. Ouvir a voz da trombeta tocar. A voz do arcanjo soar e dizer: aí vem o noivo. Aí vem aquele que vocês esperavam. Acho que não tem coisa mais linda e maravilhosa para a igreja do que esse dia. Tudo vai acabar nesse dia. A tristeza, a dor, o sofrimento, o pranto, a amargura, tudo que nós passamos aqui vai cair como escamas de nós. Quando vemos o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória, seremos renovados, seremos transformados, seremos repletos de Cristo. E no soar da trombeta, quando Ele vier, nós saberemos o sentido que a esperança tem na fé.
Saberemos o sentido disso quando subirmos ao encontro dele nos céus e olharmos para esta terra e nos despedirmos dela. Por isso a igreja entende que a nossa jornada aqui é por um tempo. E o mais precioso de tudo para nós é sabermos que nós estamos num mundo onde as ações de Deus proporcionam que o seu reino controle, ordene todas as coisas. E o mundo que o Senhor habita é isso aqui, na minha vida. Fui comprado com o precioso sangue de Cristo, para não viver mais dependente de homem ou de situação nenhuma aqui nessa terra. Sejam elas positivas ou negativas, continuo crendo e confiando no meu Redentor. E é o que você tem que falar aqui hoje nessa noite, para desmascarar o diabo na tua vida, para derrotar o inimigo que está aí frente a você, batalhando para te tirar do caminho de Cristo. É o que você tem que falar para ele aqui agora. Que o reino que você busca agora não é comida, nem bebida, nem alimento, nem vestimenta, mas é justiça, é misericórdia, é redenção, é glória, é cura, é transformação, é milagres. É isso que você tem que olhar para Satanás agora e dizer a ele: que a tua família, o teu amigo, a tua vida é Cristo. Texto de 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1. A natureza da esperança vem de acordo com as visões e as promessas que se cumpriram em Jesus, que se cumpriram nele. Guarde isso, a esperança que Deus ordena e que Deus controla está testemunhada em Cristo. Leia esse texto para o pastor. Amém? Não há como nós anunciarmos essa esperança sem falarmos das consumações, das dores, das situações trágicas, de tudo que vai acontecer com esse mundo. Sabe, não tem como nós tratarmos sobre esperança sem falar sobre escatologia, sem falar sobre escassez, sem falar de destruição. Quando Jesus ele foi falar sobre esperança, ele falou do que vai acontecer com esse mundo. Uma das coisas que eu mais fico assustado é que a igreja fala de esperança de uma forma diferente. Ela fala de que todas as coisas boas vão acontecer com todos, e inclui o mundo nisso tudo, e determina, né, que a graça do Senhor está nesse momento dedicado, voltado a fazer com que todos, indiretamente e diretamente, sejam alcançados, sejam beneficiados com a sua salvação. E as coisas não são assim, cenáculo. O benefício da graça só cabe ao crente. E qual é o horror dessa situação? Que aqueles que não são vão sofrer, vão ser julgados. Nós não queríamos que isso acontecesse, mas é o que vai acontecer e é o que está acontecendo. Jesus morreu por eles também, mas eles não querem ouvir, eles não querem participar, eles não querem se entregar. Então não tem como eu dizer esperança sem tratar da escassez, dos fatos que levarão esse mundo à consumação. Há um juízo final. Esperança completa fala de escatologia, tá? De um evangelho que caminha para a consumação e que trará juízo sobre todos. Essa esperança que Deus controla é essa esperança que Deus ordena, de que nós estejamos em Cristo, porque nós vamos escapar daquilo que está vindo aí. Você entendeu? Você está se pegando a Cristo porque você está tentando fugir da destruição, da condenação que está para vir. Por isso estamos correndo para lá agora. Por isso queremos estar lá agora com Cristo, respaldado na sua graça, porque sabemos que o juízo está para vir. E já está aqui em nosso meio. Os homens já estão colhendo o que plantaram, já estão sofrendo aquilo que semearam. Já estão pagando por tudo o que fizeram. Isso acende também a nossa esperança. Mas em compensação também não me dá o direito de também dizer aquele que não é crente que ele está incluído nisso. Pois aquele que não for crente, aquele que não estiver entregue a Jesus, eu tenho que avisá-lo que ele vai ser destruído.
Paulo alicerçava e alimentava a esperança de quem é crente. Tem gente alimentando a esperança que está em Cristo em cima de pessoas que não são crentes. Isso é um erro. O privilégio da graça só pode ser gozado e usufruído por pessoas que obedecem a Jesus. Eu não posso dizer que Jesus vai fazer alguma coisa por alguém se ele não tiver fé. Preste atenção nisso. Tem uma pessoa lá dentro da minha casa padecendo agora. O que eu faço por ela? Dou a ela a droga do otimismo? Dou a ela a droga do pensamento positivo ou prego Jesus para ela para que ela saia daquela situação? E por meio de Cristo se liberte e cure como eu fui curado e liberto. Use as ferramentas da fé. E não haja por meio de políticas, não trate as coisas de Deus por meio do sistema, de culturas. Você está sendo educado e disciplinado pelo Senhor para agir como um crente, um cristão num tempo difícil. Nós cremos que as coisas podem mudar, mas de acordo com a fé, de acordo com a aceitação. O caráter provisório da situação terrena e atual do homem é visto por Cristo como destruição. Lucas 21, verso 25 ao verso 28. Olha o que Jesus fala aí, a igreja lê em voz alta. Tá? Esse caráter provisório, essa ideia de que haverá provisão, de que as situações terrenas e a atualidade, né, a situação atual do homem, vá ser solucionada. Olha o que Jesus está falando aí, pode ler. Amém? Qual é a natureza da esperança que nós cremos? Aquela que foi revelada por Cristo. E o que está revelado nele me diz que não haverá provisão de Deus para esse mundo agora. E que tudo que está acontecendo a nível de destruição é um sinal para nos apegarmos mais ainda com a vinda dele, com a esperança de que ele virá. E quando esses sinais acontecerem, quando isso sobrevir, levante a tua cabeça, porque é um sinal maior ainda de você estar próximo da vinda de Cristo. Então não permita de que o teu coração seja tomado por estas influências, por esses contos, por essas ideias, por estas utopias. Porque todas elas estão alicerçadas em ciências humanas, alicerçadas em homens fúteis e mentirosos, que se contradizem no que falam, por mais que existam algumas coisas que eles dizem com verdades. Então não haverá provisão para esse mundo. Então pera lá, se não haverá, para que gerar perspectiva e expectativa com isso? Me prendo agora no mundo que virá por Cristo e no reino que se revelará por intermédio dele. Não é o que Jesus está alimentando para mim? Então, filho, vem cá, se converta, se arrependa, aceite Jesus enquanto é tempo. É a mensagem da igreja agora. Não é mandar ninguém casar, não é mandar ninguém se profissionalizar, não é mandar ninguém ir à procura de emprego para se tornar um ótimo profissional, um ótimo empresário, alguém sucedido até. Isso não é papel da igreja, isso não é palavra que se pregue dentro da igreja. Isso é coisa de faculdade, escola, isso aí é um outro universo. Nós não estamos vivendo isso aqui agora. Há profissionais aqui, há trabalhadores aqui. Nós sabemos a importância que isso tem, mas não é papel da igreja. Papel da igreja é isso que Jesus está pregando aí. Não é papel da igreja dizer que a economia vai ser solucionada, que a política vai ser reformada. Pelo amor de Deus, isso daí
é muito contraditório, até visto por ímpios, mas não está sendo visto pela igreja. Um absurdo de que o evangelho entre na república para reformar a política republicana. Isso é uma coisa fora do normal, estúpida demais para ser aceita por você, porque Jesus não cumpriu, não viveu, não pregou, não deu estimativas sobre isso. O que ele quer de nós agora? Filho, olha aí, esse mundo não vai ser. Ele não vai ser visitado por Deus, não vai ser abençoado por Ele. Deus não vai dar graça a ele, não há um caráter provisório para que o mundo seja sustentado pela graça. Deus não deu pelo evangelho nenhuma intenção ou ideia de que o mundo vai ser sustentado por Ele num estágio específico de tempo. Está aí para cumprir o que está escrito. Mas vai extinguir, vai acabar, o recurso vai terminar. E na medida que isso acontece para nós, fortalece a esperança que vem do alto. E aí eu quero saber se você é crente mesmo. Aí eu quero saber se você é um crente mesmo. O interesse do evangelho é o que está em Mateus 24:35, é uma das palavras mais conhecidas aqui nessa igreja. O interesse do evangelho com a esperança do que Deus ordenou e controla é convencer o homem de que o homem necessita da graça redentora de Cristo. Na medida que o mundo cai na situação, cai na realidade da destruição, o que fortalece é isso aqui: ele precisa da graça de Cristo para se salvar. Lê o texto. Quando você vai ser convencido disso? Na medida que o mundo é destruído e ele não consegue se restaurar, não é isso que deveria estar sendo fortalecido dentro do meu coração e do teu? Por que não é? Na vida de todos como nós gostaríamos. Você pode me dar essa resposta? Porque nem todo mundo é crente aqui assim? Porque nem todos anseiam e esperam pela pátria maior, pela pátria celestial, pelo mundo perfeito que Jesus preparou no céu? Por que será que as pessoas cada dia mais estão terrenas? Para não falar animais, irracionais. Porque cada dia a gente vê as pessoas presas ao material, materialistas, ambiciosas. Não era para ser diferente? Não era para o mundo ter aprendido com tudo que errou? Por que ele está pior do que nunca, mais iludido de que as coisas vão dar certo? Porque infelizmente não se convence quem não quer ser convencido, tá? Se você é um cara bom mesmo como você fala, tua história mesmo já será suficiente para te convencer que você precisa da graça de Cristo para se salvar no plano maior, tá? Que Ele te prometeu e garantiu que vai se cumprir se você obedecer. Mas já sofri tanto, já padeci tanto, já vi tanta gente errar nessa vida, mas não cheguei ainda no convencimento de que o homem não presta, alguma coisa está errada. Eu não posso ficar me desgastando aqui para falar de antropologia com vocês, para ficar exatamente trazendo o ridículo, o estúpido, o banal do que a história é. Já há suficiência para isso. O mundo já pode nos falar o que vai ser dele e a que ponto ele vai chegar. De vez em quando a gente até dá uma palha aqui e fala do que a mãe anda fazendo com o filho, e do que o filho anda fazendo com a mãe, e do que as pessoas andam fazendo umas com as outras, que prova exatamente que a corrupção está maior do que nunca. Mas por quê? As pessoas continuam iludidas de que o mundo é alguma coisa, de que o homem é alguma coisa. Já para Cristo, todas estas situações que estão te perplexando deveriam alimentar ainda, fortalecer e acender essa esperança na tua alma, de que você precisa se salvar enquanto há tempo. Mas você não quer saber de nada, né, filho? Não é? Ainda acredita no amor.
ainda acredita que vai encontrar um príncipe. Você vai encontrar um tarado. Não é um príncipe. Flor do Apocalipse. Vai encontrar um tarado, que quando ele fizer tudo o que ele quiser fazer com você, vai te esquartejar e fazer sushi. Já para os bonitão aqui, o diabo vai mandar aquela loira que partiu lá o japonês lá. Flap, 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 flap. É o que você merece. Ô pastor, pega leve comigo. Que pega leve o quê, rapaz? Para de ficar ouvindo e assistindo televisão e novela. Chico. Ah, para de ficar assistindo Chico, rapaz. Já tem Chico demais. Não, mas ainda acha ainda que a coisa vai virar para mim. Vai virar assim o trem, a perua, a Kombi. Vai virar a lua, as estrelas em cima da tua cabeça. Filho, o perigo mora ao lado. Tá? O perigo está dormindo com você na cama, minha senhora. Tá? Até o Totó, acho bom você não acreditar muito. Até o Rex lá que você é lindinho, fica lindinho. Até ele eu recomendo, até o gatinho. Miau, fica esperto com ele. Tá? A cada dia mais essa matéria está comprometida. Ela me mostra isso. Agora não, essa é a questão, né, do racional. Não, mas nós acreditamos que agora, aqui, já, né, now, faremos alguma coisa, né? Mas com base no quê? Por meio do quê? Imbecil. Daí entra o religioso, não, porque o sobrenatural, porque o cosmo, porque a energia, o positivo, porque Deus, o Espírito, a graça, Jesus Cristo, Maria, vai fazer alguma coisa por você. Nós estamos cansados de idiotas úteis para alimentar esse sistema tenebroso aí. A igreja precisa de crentes que anunciam a redenção que está em Cristo e usam os sinais do fim para dizer: Jesus vem, Ele está chegando e a nossa esperança está lá aonde Ele vive agora, da onde Ele virá. Como já dizia o apóstolo Paulo, nossa pátria está no céu e a nossa esperança de onde virá o nosso Senhor. Abaixa a tua cabeça, fecha os teus olhos.